Olá, meus amores, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Mais um dia, né? Que bom. Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês tenham descansado. E Jesus abençoe aí a semana de vocês que está começando. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, agradeço a tua presença, agradeço o teu amor e agradeço porque o Senhor é tudo que nós precisamos e o Senhor nunca nos abandona, está sempre presente. Em nome de Jesus, abra os nossos corações, Espírito Santo, e nos ajude a compreender e a entender o que Deus quer falar conosco nesta manhã. Nós queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Olá, meus amores. Eita, que o telefone caiu aqui, ó. Já consertei. Sejam bem-vindas, meninas lindas. Gente, tá chegando aí datas comemorativas no nosso país e muitas pessoas têm se movimentado, né? Estão aí se movimentando, se organizando, manifestações, e eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre essas coisas. Sabe, eu já vou fazer 49 anos esse ano, então eu já vivi um pouquinho. E acredito que muitos de vocês também. E o que a gente vê na esfera política no nosso país? Famílias inteiras se quebram, são destruídas por causa, às vezes, da política, não é? Defendendo o político A, o outro defendendo o político B. E o que acontece, meus amigos? Os anos se passam e aquele político que foi o causador da separação e da quebra daquela família se torna amigo daquele adversário da briga da época. E tiram fotos abraçados, e tiram fotos se cumprimentando, e são parceiros políticos. E o que aconteceu com as famílias que apoiaram tal político? Muitos estão sem se falar há anos. A família quebrou, a família se rompeu. E aí eu fico pensando, de que adianta a gente se envolver em discussões vãs e tolas, que a palavra de Deus fala que a gente precisa se envolver com a nossa fé, a gente precisa se entregar à nossa fé. Lá em 1 Timóteo 4,16 diz: permaneça fiel ao que é certo, assim salvará a si mesmo e aqueles que os ouvem. Nenhum político é 100% certo. Algum erro ele tem, algum defeito ele tem, não existe isso, que ele é um ser humano. E lá em 1 Timóteo fala: permaneça fiel ao que é certo. O que é certo? Quem que é o perfeito? É Jesus. Nós precisamos manter fiel a nossa fé. Mas mesmo a nossa fé, Deus nos orienta a não ficar com discussões tolas. O que é discussões tolas? Aquela discussão que não é saudável e que vai terminar dali rompendo amizades antigas de anos, rompendo relacionamentos que eram saudáveis por causa de religião, de política. E aí eu venho trazer para vocês vários textos de 1 Timóteo 4, a partir do capítulo 14, fala: não negligencie o dom que Deus deu para você. Deus deu um dom, Deus deu um talento para cada um de nós. Nós não podemos negligenciar esse dom. E tudo que Deus dá para mim e para você, não é só para você. Não é. É para servir a todos. É para servir a todos. É para servir a comunidade. E quando você fica parado discutindo política, o A que é certo, o B é errado, você não tem condições de exercer o dom que Deus te deu para todos. Você vai exercer o dom que Deus te deu para apenas o grupo que concorda com você.
E Jesus, quando ele veio entregar a vida dele, ele entregou a vida por todos nós. Por todos nós. E aí eu venho trazer isso para você. É difícil, eu sei que é difícil, é complicado. As pessoas exigem muito da gente, de nós, um posicionamento. Mas o nosso posicionamento tem que ser a fé em Jesus, porque Ele é o perfeito. 2 Timóteo fala, permaneça fiel ao que é certo, assim salvará a si mesmos e aqueles que o ouvem. Não é ao certo que você acha, porque o que é certo para você pode não ser certo para o outro. Depende da história, da vivência de cada um. Cada pessoa interpreta uma coisa diferente, mas Jesus, ele é o ponto comum entre você e o outro. Jesus é o nosso centro, Jesus é o verdadeiro. E é a ele que nós temos que dedicar. Porque famílias inteiras são quebradas por causa da política, são quebradas por causa da religião, são quebradas. E depois, aquele político que você defendeu tanto, faz pouquinho e tá de braço dado com aquele adversário que você brigou com sua família por causa dele e ele tá lá, parceiro político. Então não compensa nós nos posicionarmos em favor de A, em favor de B. Aí você fala, Fernanda, então assim, você está falando que política é errado? Eu não estou falando que política é errado. Eu estou falando que as nossas reações, as nossas atitudes com relação à política têm sido regada de discussões vãs. Por exemplo, eu já percebi, quando eu estou num lugar que o assunto começa a ser política, as pessoas começam a ficar exaltadas, começam a ficar cada um querendo aumentar a voz e eu só fico analisando. Eu falo, gente, o povo de Deus, eles tinham que desejar esse fervor, essa defesa toda em Jesus. É Jesus que merece essa atenção. Sabe? Por quê? Você vê ali, entre a família mesmo, as pessoas naquele fervor discutindo, defendendo o seu político. E aí, Jesus mesmo naquela discussão, ele não existe. Não existe. E Jesus, ele é o perfeito. Ele que merece a nossa dedicação, o nosso amor. Nós temos que exercitar a nossa fé. Porque qualquer outra coisa que nós exercitarmos, que nós alimentarmos, é para essa vida aqui. É para essa vida aqui. Agora, a nossa fé, ela serve tanto para essa vida quanto na eternidade. Então, é a nossa fé que nós devemos alimentar. Você fala, Fernanda, então como é que faz? Eu não vou na manifestação, eu não vou fazer não sei o que, eu não estou aqui para falar o que você deve ou o que você não deve fazer. A vida é sua, você cuida do que você acredita. O que eu venho dizer é que eu e você, Deus derramou um dom especial sobre mim e sobre você. E quando você fica fervorosamente agarrado a uma ideologia, agarrado a algo, você não pode cuidar de pessoas, você não pode exercer o dom que há em você. Porque você só vai exercer o dom que há em você para aqueles que concordam contigo. Para aqueles que concordam com você. E aí, nós negligenciamos o dom, porque Deus não dá nenhum dom para ninguém para ser exercido ao bel prazer da pessoa. Todo dom, todo talento que Deus dá para mim e para você é para servir a comunidade. É para servir o outro. Lá em João 21, conta a história que os discípulos, Pedro falou, eu vou pescar. Depois vocês leem lá João 21. Pedro falou, vou pescar. Aí os discípulos falaram, vamos também. Foram pescar. Pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Não pegaram nada. Estavam cansados, voltando. E aí, quando eles estão voltando, tristes, deprimidos, Jesus havia morrido, estava aquela tristeza. E aí, um homem olha para eles e fala assim, vocês não pegaram nada? Era Jesus, só que os discípulos não reconheceram Jesus. Eles não reconheceram Jesus. Falou, volta lá, pesca, só que agora vocês vão jogar a rede pelo lado contrário.
Eles voltaram para pescar e jogaram a rede do lado contrário e pegaram tanto peixe, fala até o número, 153 peixes grandes, fora os pequenos. Mas a rede não arrebentou e eles chegaram com aquele monte de peixe. Só que antes de descer do barco, João, o profeta amado por Jesus, que fala que o João era o profeta amado, né? Que Jesus era bem íntimo de João. Falou, é o mestre. João reconheceu, assim que eles chegaram, João olhou e falou, é o mestre, é Jesus. E Pedro vestiu a capa, já desceu do barco rapidão e correu para Jesus, foi lá para conversar com Jesus, não se aguentou. E Jesus aquietou o coração de Pedro e falou assim, Pedro, e aí, vocês pescaram alguma coisa? Aí Pedro correu, voltou no barco, peraí, e trouxe aquela rede lotada de peixes. E aí, Jesus falou, traz aqui que eu vou fazer para vocês. Jesus fez o peixe, Jesus alimentou os discípulos e depois perguntou para João assim, para Pedro, Pedro, você me ama? E Pedro falou, Jesus, claro que eu te amo. E Jesus perguntou por 3 vezes. E falou assim, então cuide das minhas ovelhas, cuide de pessoas. Aí na outra vez, você me ama? Amo. Então eu quero que você cuide das minhas ovelhas, cuide de gente, cuide de pessoas. E pela 3ª vez Jesus perguntou. Quando Jesus perguntou pela 3ª vez, Pedro ficou triste. Ele se entristeceu. Na minha opinião, ele se lembrou a primeira vez que ele negou Jesus, a 2ª vez que ele negou Jesus e a 3ª vez que ele negou Jesus. E aí ele falou, Jesus, eu já me arrependi de ter negado. E eu entendi. Eu entendi que eu errei, mas o Senhor sabe que eu te amo, mesmo eu tendo errado. Então, Jesus, quando chamou Pedro para cuidar de pessoas, não chamou Pedro porque ele era perfeito, porque ele não tinha nenhum defeito, porque ele era incrível para cuidar de pessoas. Jesus olhou para Pedro, estava cuidando da alma ferida de Pedro, fazendo ele enxergar as coisas que ele precisava ser curado. E disse, olha, você vai fazer com as outras pessoas o que eu estou fazendo com vocês. Eu estou alimentando vocês, eu estou cuidando da alma de vocês. E eu quero enviar você, Pedro, quero enviar os outros para cuidar das minhas ovelhas. Engraçado que João era o profeta, João era o discípulo que Jesus mais amava. Lá no texto fala que era o discípulo amado. Mas Jesus disse para Pedro que dava trabalho pra caramba, que cortou a orelha do soldado, que negou Jesus 3 vezes. Então, Jesus estava dizendo naquele momento, olha, não importa, eu coloquei um dom em você. Não importa se as pessoas te acusam que você me negou 3 vezes. Você confessou 3 vezes que me ama e 3 vezes eu digo, é você que eu quero que cuide das minhas ovelhas. Porque Pedro passou por várias experiências, por vários erros, e ele tinha a capacidade de olhar para o outro e cuidar do outro, porque ele passou por várias coisas, porque ele na verdade ele falou, eu não sou digno, mas Jesus falou assim, eu quero você, Pedro, eu quero você para cuidar das minhas ovelhas, eu quero você para cuidar do meu rebanho. E se nós, como igreja de Cristo, eu não estou dizendo igreja com uma placa, eu estou dizendo igreja de Cristo. A igreja de Cristo é todos aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador. A igreja de Cristo é todos aqueles que entendem que estão aqui por misericórdia, por graça. A igreja de Cristo é aqueles que olham para a cruz e enxergam suas misérias, suas mazelas e olham para suas vidas, como Pedro olhou aqui na 3ª pergunta de Jesus. Senhor, eu não sou digno. Essa é a igreja de Cristo, e a igreja de Cristo precisa amar pessoas, precisa cuidar de pessoas. E se eu e você começarmos a militar ideias, opiniões, ideologias, começar a militar, você vai cuidar só de pessoas que concordam com você. E Jesus morreu pelo seu algoz. Jesus morreu por todos aqueles que também não concordaram com ele.
Como é que você vai cuidar de pessoas se você coloca a faca no dente e começa a defender com unhas e dentes o que não é perfeito? Você precisa olhar para a sua fé. Você precisa colocar os seus olhos em Jesus. Cuidar do dom que Deus te deu. Cuidar do talento que Deus te deu. E qual é o maior talento que Deus deu para mim e para você? Cuidar de pessoas. Oi, Beth, tudo bem? Saudade, minha querida. Verdade. Deus abençoe sua vida, sua saúde. Espero que você esteja bem. Então é isso, gente. Nós precisamos cuidar do dom que Deus nos deu. Quando nós ficamos com vãs discussões, eu gostaria de pedir para vocês, mais tarde, que lessem João 21 e 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4 e 2 Timóteo 4 fala sobre essas coisas. Nós precisamos ter cuidado com o talento, não negligenciar com o dom que Deus nos deu. A pandemia, querendo ou não, a pandemia fez com que nós voltássemos os olhos para nós mesmos. Todos com medo, né? Os nossos olhos voltados para nós, nos cuidar, nos proteger. Mas não importa onde você está, se você está na sua casa, no seu apartamento, cuidando de você, se protegendo, sempre tem maneiras, sempre tem formas de você cuidar do outro. A internet é um instrumento poderosíssimo, você não precisa estar do lado da pessoa para abençoá-la. Deus colocou um dom em você e ele mandou dizer para você não negligenciar. Esse dom não é só para as pessoas que concordam com você, não é só para pessoas que concordam com seu posicionamento político. E não tem como você cuidar de pessoas se você militar fervorosamente a favor de político A, a favor de político B. Por quê? Você só vai poder ajudar as pessoas que concordam com você. E a política, principalmente a política tem machucado pessoas, tem ferido pessoas. E é algo muito maior que nós. Nós precisamos estar ligados à videira. A videira, nós precisamos estar ligados à videira. Por quê? A videira verdadeira é Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que nós precisamos dedicar o nosso amor. E olha, Jesus não pede que eu e você o defendamos com unhas e dentes. Ele mesmo se defende. O que Jesus derramou sobre nós foi o amor dele, o amor infinito dele. E você sabe que amor infinito é esse? Se você concorda comigo ou não, eu vou amar você. Você concorda comigo ou não, eu vou cuidar de você. Sabe, eu sei que tem pessoas cultas que estudam política, que são maravilhosas, são incríveis e realmente nós precisamos de pessoas na política, sim. Precisamos de pessoas que entendam de política, sim. Porque Deus não está separado da política. Mas quando eu digo para você, nós precisamos nos posicionar como os filhos de Deus, filhos do Rei. Nós precisamos nos posicionar, esse amor, essa paixão que a gente fica defendendo nos almoços de família ou encontros com amigos, no happy hour, essa doença. Todo esse amor, ele tem que ser redirecionado, ele tem que ser direcionado para a fé, porque a fé é que vai trazer o equilíbrio para as relações. O Espírito Santo é quem traz equilíbrio para as relações, porque o Espírito Santo, ele conhece o coração de todas as pessoas. Ele sabe o que cada dessas pessoas precisam. E por que tem tanta militância fervorosa? Por que as pessoas ficam tão quentes e se ofendem e amizades são quebradas, relacionamentos são desfeitos? Por que a política causa isso? Porque a fome e a sede de cada um nem é política, é algo maior. São os traumas que a pessoa viveu, são as injustiças então, que a pessoa viveu na vida dela. E aí ela interpreta como se algo estivesse contra a vida da pessoa. E por isso que há esse fervor. E aí eu digo para você, você vem para Jesus com a sua vida quebrada. Você acha que você não tem condições de cuidar de pessoas porque você está quebrado, você está destruído.
Você está sem forças. E Jesus olha para você como olhou com Pedro e disse: você me ama? Então cuide de pessoas. Por 3 vezes Jesus falou isso. Eu não sei qual foi a reação dos discípulos, porque não narra aqui. Jesus está pedindo para Pedro cuidar. Pedro é temperamental. Pedro é sem paciência. Além disso, negou 3 vezes Jesus. Mas é você, Pedro. É você que eu quero que cuide de pessoas. É você que eu quero que apacente as minhas ovelhas. Sabe por quê, Pedro? Porque eu vou transformar o seu temperamento. Você vai permanecer em mim. E toda essa sua paixão desenfreada vai transformar em um amor equilibrado para cuidar dos meus. Sabe? E Pedro, você pode ver que lá em João 21, ele foi o primeiro a descer do barco. Quando ele viu que Jesus estava ali, ele reconheceu Jesus. E quando Jesus falou assim, traz lá um pouco de peixe, então, para eu cozinhar para vocês. Pedro foi o primeiro a ir lá correr para puxar. Sempre fala que Pedro foi primeiro. Pedro, ele tomou a primeira iniciativa. Então, nós precisamos usar essa impulsividade que muitas vezes nós temos para defender pessoas, defender políticos, defender religião pela causa maior da verdade que é Jesus Cristo de Nazaré. 1 Timóteo 4,16, permaneça fiel ao que é certo. Assim você vai salvar a si mesmo e aqueles que te ouvem. Se a sua fé estiver voltada para Deus, se você tiver uma rotina espiritual, você vai poder ajudar pessoas tanto do lado A quanto do lado B da política, ou da religião, ou daquilo ou do outro. Mas quem traz esse equilíbrio é o Espírito Santo de Deus, não sou eu. Não sou eu que vou trazer isso, porque eu não tenho esse poder de sondar os corações, de ver onde a pessoa está precisando, está carente de amor, de carinho, de afeto. Eu acredito que se nós, como cristãos, como igreja de Cristo, preste atenção quando eu digo igreja de Cristo, eu não estou dizendo placas de igreja, estou dizendo igreja de Cristo que estão espalhadas pela terra. Se nós buscarmos a Jesus, se a nossa fé estiver firmada em Jesus, por mais que você ache que você não é digno, porque você pecou, você fez tantas coisas erradas, Jesus está dizendo para você, olha, é você que eu quero que cuide das minhas ovelhas. Porque você já esteve lá e você saiu de lá. Você sabe como que sai, você sabe a saída. Você já sabe, Pedro, que eu sou a salvação, que eu sou a saída. Então eu quero você. Deus ama você. Deus derramou um talento sobre você, então não negligencie. Nós precisamos estar firmados na verdade, e a única verdade não é partido A, não é partido B, não é igreja A ou B. A única verdade é Jesus, Ele é o único caminho. Então, se agarre a essa verdade e cuide de pessoas. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu dia. Eu amo vir conversar com vocês, eu amo servir vocês. Se de alguma forma tudo que eu falei pôde ajudar seu dia, pôde trazer alegria para o seu dia, um novo rumo, se fez alguma diferença na sua vida, compartilhe com outras pessoas esse vídeo, eu vou deixar salvo, tá? E também tem no Spotify meu podcast, que na verdade são minhas lives que eu estou postando lá, é Fernanda Matos, Doses de Vida, Doses _ de Vida. Vão lá que eu vou postar mais uns 2 podcasts hoje lá, e confiram lá e compartilhem. Gente, muito obrigada, que Deus abençoe sua vida. Beth, eu tô muito feliz de te ver aqui, tô muito feliz mesmo. Nossa, Deus, eu orei por você e graças a Deus você tá aí curada. E eu tenho certeza, para curar a alma de muitas pessoas que te cercam também, porque Deus derramou um dom
sobre você, né? Eu tô muito feliz de te ver aqui, muito, muito feliz. Joyce, obrigada, querida. Muito obrigada pelo carinho. Meninas, obrigada, viu, por estarem aqui. Desculpa não falar o nome de todas, e eu quero só dizer para vocês que é um presente de Deus estar aqui com vocês. Para mim, vocês não imaginam o quanto, tá? Deus abençoe. Um beijo e até amanhã, 6h30. Tchau, tchau.